Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Bom dia a todos, estamos de volta, graças a Deus, para mais uma live. Estamos no quarto dia da nossa Semana da Gratidão e que bênção é estarmos diante do Senhor, podendo adorar o seu nome e receber dele aquilo que ele tem para compartilhar com os nossos corações. Eu desejo que você, em Cristo Jesus, seja muitíssimamente abençoado onde quer que você esteja. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós rendemos graças ao Senhor por mais essa oportunidade e por mais esse dia que o Senhor nos concede na tua presença. Quero te pedir neste momento que mais uma vez tu assumas o lugar que é teu e faça o teu nome uma vez mais ser engrandecido e glorificado na vida de cada um de nós. Que os teus filhos, as tuas filhas, sejam muitíssimamente abençoados e que possam viver, Senhor, o mês de dezembro muito feliz debaixo da tua graça e da tua proteção. Eu te peço no nome do Senhor Jesus que mais uma vez tu visites cada coração, cada vida, cada mente e traga, Senhor, a revelação e o entendimento da tua palavra, plantando no espírito e na mente e no coração dos teus filhos aquilo que o Senhor tem pela sua palavra para gerar, que é segurança, fé, coragem, ousadia, ânimo e disposição para permanecermos caminhando contigo e estarmos adorando o teu nome com toda a verdade e sinceridade do nosso ser e do nosso coração. Eu te peço nesse momento, alcança a todos nós, esteja com todos nós, trabalha na vida de todos nós e mais uma vez abraça-nos para a glória e o louvor do teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, que bênção é estarmos juntos na presença do Senhor nesta manhã. E Ele que tem sido bom para conosco, está nos dando mais esta oportunidade de estarmos no quarto dia da nossa Semana da Gratidão e nesse quarto dia nós estamos ainda em continuidade, tomando por base a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 18, quando Paulo diz que em tudo nós devemos agradecer ou ser gratos ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Mas nós vamos retomar a partir de agora, ou dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Zacarias. Nós estamos fazendo a exposição do livro do profeta Zacarias e decidimos, caminhar a cada culto com esse livro e já estamos no capítulo de número 6. E eu quero ler a palavra de Deus já de imediato com você. Nesse momento nós não vamos estarmos louvando, como a gente de costume faz. Vamos direto para o texto bíblico, depois nós vamos estar orando ao Senhor pelos pedidos de oração que têm chegado continuamente às nossas mãos e aos nossos ouvidos, e crendo, nós vamos orar que o Senhor responderá com grande vitória ao coração de seus filhos e das suas filhas. Por isso, nós vamos neste momento ler a palavra de Deus com alegria. Zacarias, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: E novamente levantei meus olhos e vi, e eis que saíram 4 carros do meio de 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro havia uns cavalos vermelhos, no segundo carro uns cavalos pretos ou negros, no terceiro carro uns cavalos brancos e no quarto carro uns cavalos salpicados.
Então me dirigi ao anjo que falava comigo, dizendo: que são estes, meu Senhor? E o anjo respondeu, dizendo: estes são os 4 espíritos do céu, que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. O que tem cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás dele, e os salpicados saem para a terra do sul. Os vermelhos saíram e pediram para ir percorrer a terra, e lhes disseram: ide, percorrer a terra, e percorreram a terra. Então ele clamou, dizendo: vê, estes que saem para a terra do norte aplacam meu espírito na terra do norte. Ou, em outra tradução, diz: então ele gritou, ele bradou aos ouvidos do profeta Zacarias, ele gritou aos ouvidos do profeta Zacarias e disse para ele assim: vê estes que saem para a terra do norte, estes aí fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Glória a Deus. Queridos, esse capítulo de número 6, nós já vamos direto para a palavra, para daqui a pouco estarmos orando ao Senhor em nome de Jesus, e eu não quero me prolongar muito. Nós estamos avançando, graças a Deus, e avançando com muita alegria no entendimento, né, desse livro do profeta Zacarias, e essa exposição está construindo no nosso coração, no mínimo, uma visão correta da grandeza, do poder e da sabedoria e da soberania de Deus, de modo que todos nós, eu sei, quando terminarmos de assimilarmos tudo aquilo que esse livro tem para nos ensinar, nos instruir e despertar em nós como esperança, estaremos mais confiantes e mais crentes do cuidado de Deus na nossa vida. E eu creio que, de forma mais especial, estudar o capítulo 5 e 6, também o capítulo de número 7, fará com que eu e você, no mínimo, terminemos dizendo ao nosso próprio coração que há um Deus justo e que executa a sua justiça sobre a terra, principalmente em favor dos que foram massacrados, injustiçados, os que foram maltratados, os que foram perseguidos, os que foram humilhados. E esse capítulo 6 é o capítulo que ele vem como uma continuidade de tudo que a gente observou no capítulo 5. E ele vem, eu diria, fazendo um contraponto e mostrando para mim e para você que, por mais que o ataque e a guerra espiritual que eu descrevi ontem, ela seja uma realidade, esse capítulo 6 é o capítulo que revela que nós temos uma proteção gloriosa dos céus. E essa proteção gloriosa dos céus, ela nos faz, no mínimo, olharmos para Deus pela fé e dizermos a Ele: muito obrigado, porque eu estou seguro. Porque por mais que, na medida que você olhe para o texto que a gente leu entre o verso 1 e o verso 8 e pareça que tudo o que acontece aqui é horrendo, é tenebroso, é doloroso, é doído, o que acontece aqui está, na verdade, mostrando que nós estamos protegidos, que nós temos um que está à nossa frente, que nós temos um Deus
que não deixará passarmos a nossa jornada de vida sem vermos como Ele há de tratar. Todas as coisas que nos aconteceram, todas as coisas que sucederam contra nós, todas as coisas que se ergueram contra nós, e tudo aquilo que a gente viveu, né, que fez muitas vezes a gente andar cabisbaixo, desanimado, entristecido, e por que não dizer desmotivados, desanimados, abatidos, porque, querendo ou não, por mais crente que você seja, existem esses momentos. E quase sempre esses momentos, eles se revelam com base naquilo que esse texto vem trazer para mim e para você como resposta. Porque quase sempre, tanto eu quanto você, nós lidamos com questões que nos colocam dia após dia interrogando se aquilo que a gente passou de verdade terá algum bem a nos trazer, ao mesmo tempo que terá alguma cobrança sobre a vida de quem nos fez algo mal. E a ideia aqui não é propriamente só pensar em um Deus que é justo e manifesta a sua justiça em nosso favor, tratando com homens nessa terra. Mas é pegando tudo aquilo que eu falei ontem acerca do capítulo 5, e que está no mundo espiritual trabalhando também contra a gente, e que do mundo espiritual usa pessoas nesta terra para atingir a minha vida, atingir a sua vida, tentar desconstruir a sua vida, tentar desconstruir a minha vida e colocar tudo isto por terra. Então, apesar da visão de Zacarias ela ser uma visão que aparenta ser uma visão de um tempo de grande destruição, essa visão do capítulo 6, ela nos traz a certeza de que por nós está trabalhando uma justiça gloriosa. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 31, até o verso 39, ele traz algumas palavras lindas. Mas no verso 31 ele já começa dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? No livro do profeta Isaías, muito conhecido, e a gente tem citado muito esses dias, no capítulo 43, verso 13, a palavra de Deus diz: ainda antes que houvesse dia, o Senhor era. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos, operando o Senhor, quem impedirá? E esses versículos, eles falam ao nosso coração sobre esse Deus que está atento, porque Ele é antes do tempo e Ele é aquele que está no tempo, trabalhando sem precisar do tempo, porque para Ele não importa se os tempos são favoráveis ou não. Ele, sendo quem é, continua mantendo todas as coisas debaixo dos seus olhos, debaixo do seu poderio, debaixo do seu senhorio, debaixo do seu governo, e ele está manifestando sobre todas essas coisas, sim, a sua grande ou grandiosíssima fidelidade. Ontem nós ouvimos uma palavra muito edificante através da missionária Lucivânia, e a palavra dizia que o Deus que aqui é descrito para a gente é um Deus que faz tudo o que Ele quer. E aquela palavra veio como uma confirmação para tudo aquilo que nós iríamos compartilhar, né, a partir desta manhã. Porque quando diz que Deus é aquele que faz o que quer, esse capítulo 6 é um capítulo que nos chama para esse entendimento.
Porque a maior parte das coisas que eu e você vivemos nos colocaram, às vezes, em desânimo para com as coisas de Deus. E todas elas, quase sempre, eu repito, são causadas por cercos, por investidas, por cativeiros e por pessoas, sejam aqueles agentes do mundo espiritual, que são espíritos terríveis, como aqueles que são agentes humanos e que lutam para tentar debilitar e enfraquecer a sua fé a qualquer custo. E não esqueça que toda a profecia e toda a atuação de Zacarias como um reformador espiritual neste tempo tem a ver, a princípio, com um povo que veio de um cativeiro. E aqui nesse capítulo 6, Zacarias está tendo aquilo que a gente chama de a última visão das 8 visões que ele teve. E apesar de entender que as 8 visões elas estão conectadas e trazem uma revelação muito específica, nós estudamos aqui cada visão. E estamos desde o capítulo 1 percebendo que entre essas visões, só uma nos remete àquilo que é o início do livro. Porque no capítulo 1 de Zacarias, nós estivemos estudando aqui algumas coisas interessantes, principalmente a partir do verso de número 7, quando se fala aí dos cavalos e que revelam a soberania de Deus atuando. Essa visão ela acaba se repetindo, só que com outra mensagem, com outras características nesse capítulo de número 6. E, gente, para aqueles que amam a palavra, olhar para esse capítulo 6 é para se alegrar. Ainda que a tristeza, muitas vezes, ela tenha sido grande pelas humilhações da vida. Por quê? Porque quando o Senhor mostra a Zacarias nesse capítulo 6 o que ele já mostrou a esse mesmo profeta no capítulo 1, ele diz que a missão que se começou no capítulo 1, ela continua em andamento. Ainda que Zacarias está aqui caminhando entre visões e lidando a cada dia, lidando a cada passo das visões que ele tem com novas experiências e percebendo a partir dessas visões novas aplicações, Deus está dizendo a Zacarias: onde eu comecei é onde eu vou terminar. E isso é maravilhoso porque ele está dizendo ao profeta que ele não perdeu o fio da meada, como a gente diz aqui no Nordeste. Ele não perdeu o seu pensamento central com relação àquilo que ele estabeleceu para fazer. Ele não perdeu a sua visão quanto àquilo que ele esteve fazendo, está fazendo e vai continuar fazendo até que se conclua aquilo que ele mesmo estabeleceu. Ele está mostrando a Zacarias que ele não perdeu essa conexão profunda com aquilo que ele já veio dizendo que faria. Até porque ele fala daqueles que percorreram a terra no capítulo 1 e vieram trazendo notícias ao anjo que aparece ali. Nesse capítulo 6, já é dito como que, com base nas notícias que esses seres trouxeram, que eles agora já podem percorrer a terra e fazer o que estavam por fazer desde o início, mostrando que Deus continua no tempo, vendo todas as coisas, sabendo de todas as coisas, contemplando todas as coisas
Era para você dizer um amém, mas tudo bem. Ele está assistindo todas as coisas. Ele está se movendo em meio a todas as coisas, ele está trabalhando em meio a todas as coisas, ele está manifestando a sua bondade, a sua fidelidade, a sua grandeza, a sua autoridade sobre todas as coisas. Sejam elas aquelas que estão nos céus, como aquelas que estão sobre a terra, que para ele são tão pequenas, quando para muita gente é grande demais. Porque se ele olha para a terra, eu penso que ele deve enxergar a todos nesta terra semelhante o olhar que o próprio salmista Davi, em um dos salmos, diz que tinha acerca de si mesmo. Porque o salmista Davi disse que se via como uma pulga no meio de um deserto. E você imagina como Deus então olha para as nações do mundo, olha para a terra, como se visse ali umas pulgas pequenas, um grupo e uma multidão de pessoas que para ele são pequenininhos, mas que ele pega nas suas mãos e ele cuida daqueles que lhe são fiéis e confiam nele e trata com aqueles que resistem à sua palavra, à sua vontade e àquilo que ele estabeleceu. Ao mesmo tempo, eu preciso dizer que Deus não deixará nada passar, principalmente no que diz respeito à conta dos povos desta terra, com relação a toda a maldade praticada contra aqueles que amam a Deus. Então estamos na última visão das 8 visões que Zacarias teve numa noite, no mês de novembro. Tudo começa no capítulo 1 e para aqui no capítulo 6. E quando essas visões elas estão aqui diante de nós sendo apresentadas, há algo muito precioso sendo revelado. Talvez você diga por quê, pastor? Porque o profeta continua vendo o que está acontecendo dos céus para a terra. Porque ele sabe o que da terra para o céu está sendo feito. Mas agora ele começa a continuar atento ao que está acontecendo dos céus para a terra. E ele vem do capítulo 5, da visão do capítulo 5. Ou melhor, ele vem das 2 visões que ele tem no capítulo 5, que tinham o mesmo sentido, a mesma proposta, o mesmo significado. E ele viu que do céu o Senhor fez com que a sua ação fosse percebida através das mulheres que com asas de cegonha aparecem na visão que Zacarias teve, para remover o cesto cuja habitação ali servia para a impiedade. E Zacarias, que está vindo disso, dessa visão, ele continua vendo que o céu não está parado. Ele continua vendo que o céu está em movimento. Ele continua vendo que o céu está trabalhando. Ele continua vendo que o céu está agindo. Ele continua vendo que o céu está liberando, manifestando os seus sinais. Ele continua vendo que o Deus do céu está manifestando sobre esta terra o seu poder. E por mais tenebrosos que sejam os dias que você, nós estamos vivendo, Deus continua operando sobre esta terra. E se eu tenho a certeza disso, eu devo glorificá-lo. Porque eu tenho que andar nesta terra sabendo que Ele está no comando de todas as coisas, que Ele está operando de forma poderosa e especial, que Ele está agindo de forma poderosa.
E que Ele, por estar agindo, está simplesmente cuidando de nós, guardando as nossas vidas, ao mesmo tempo que Ele está alinhando as coisas sobre esta terra e manifestando que a sua justiça, quando ela quer operar e decide operar, não existe resistência, não existe grande que possa conter a ação da justiça de Deus em favor do seu povo nesta terra. E esse capítulo não só mostra que o céu continua trabalhando, mas ao mesmo tempo, na visão de Zacarias, este capítulo mostra para mim e para você, e eu consigo enxergar isso, que o Deus do céu está movendo tudo que ele tem para que o nome dele seja exaltado na vida do seu povo. E aqui nesse capítulo 6, Zacarias percebe que Deus está revelando aqui aquilo que nós chamamos de o seu governo providencial. Porque o Deus que aqui está se apresentando nesse capítulo 6, ele revela-se a partir da sua aceidade. E eu já expliquei aqui inúmeras vezes, quando eu falei sobre a aceidade de Deus e o seu secreto conselho, eu já expliquei várias vezes que a aceidade de Deus não é ansiedade, porque isso aí é coisa de homem e que toma conta dos homens. Mas eu disse a aceidade de Deus. E a aceidade de Deus é a sua independência. E eu já disse aqui em outros momentos que Deus é independente quanto à sua vontade. Foi dito ontem aqui, por exemplo, que ele faz o que ele quer. Assim como ele escolhe quem ele quer. E revela o que quer revelar. Ele é independente quanto à sua vontade. Ele é independente nos seus planos. E o livro de Jó, no capítulo 42, verso de número 2, Jó diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Porque Deus, ele revela-se a partir da sua aceidade como Deus que é independente nos seus planos. Ninguém precisa querer aconselhar a Deus quanto ao que ele tem por fazer, porque ele mesmo sabe o que faz, como faz, do jeito que faz. Ele é independente quanto às suas palavras e suas promessas. E eu foco nas promessas, porque como foi inclusive citado ontem à noite, Hebreus capítulo 10, verso 23, diz que fiel é o Deus que prometeu as suas coisas. E o Deus que prometeu não precisa que ninguém chegue para ele dizendo me faça promessas. Porque a ele cabe empenhar sobre quem ele quer e como quer as suas promessas. E por incrível que pareça, se você já olhou no espelho hoje, talvez você nem percebeu que ali estava um homem, ali estava uma mulher que tem promessa de Deus na vida. E se tem algumas palavras de Deus que são tão fortes na Bíblia, mesmo eu sabendo o contexto delas e não querendo aqui isolar o versículo do contexto, mas eu sei que em Ezequiel capítulo 2, a palavra que eu falei se cumprirá. Em Isaías, no capítulo de número 14, verso de número 24, tanto quanto o verso 27, Deus, de uma forma muito grande, ele diz que assim como ele pensou, ele efetuará. Que aquilo que ele estabeleceu e determinou, ele fará. E eu sei que na visão de muitos de nós sabemos que temos promessa. A questão é que a gente lida com a promessa quando é feita e o tempo do seu cumprimento, e isso
acaba gerando uma série de inquietações. Porém, Deus é fiel com as promessas que faz. Ele disse lá em Gênesis 28:15, que inclusive foi citado ontem aqui, no culto do reencontro, que não deixaria Jacó até que cumprisse toda a sua promessa na vida dele. E ele está simplesmente querendo, nesse capítulo 6, que a gente saiba que ele é independente quanto às suas promessas. A aceidade de Deus é a sua independência, e Deus é independente quanto às suas promessas. Ele empenha a sua palavra sobre quem quer empenhar, mostra a quem quer mostrar, abre para quem quer abrir, faz o que quer fazer. O nosso Deus é um Deus que está assentado em um alto e sublime trono. E foi ele quem se revelou em Isaías capítulo 6 para o profeta Isaías no dia do seu luto. Isaías disse que viu seres do céu, com asas que com duas voavam, duas cobriam os pés, duas cobriam a face deles. E eles diziam diante daquele que estava sentado em um trono que ele é santo, santo e santo. Até que Isaías diz que estava como alguém de impuros lábios na presença de um Deus santo, e ele disse: eu vou perecer. Mas foi dito que se pegasse uma tenaz e se tocasse nos lábios do profeta, e ele foi purificado. Até que Isaías ouve Deus dizer: a quem enviarei? Quem é que há de ir por nós? E Isaías se coloca à disposição. E ele se coloca porque ele percebe que o Deus que está ali é o Deus que decidiu aparecer não porque ele merecesse, mas decidiu aparecer porque ele mesmo quis aparecer, mostrando a Isaías que ele é o Deus que tem e que revela o seu governo providencial sobre esta terra. E tudo ele faz a partir da sua aceidade. A aceidade dele, que é a sua independência. Ele é independente quanto às suas promessas. E ele aparece porque ele sabe os planos que tinha para a vida do profeta Isaías e como ele queria usá-lo. Ele é independente quanto às suas promessas. Ele é independente, por exemplo, quanto às suas escolhas. Em Marcos capítulo 3, verso 13, a Bíblia diz que Jesus, subindo a um lugar mais alto, chamou para perto dele os que ele quis chamar. Porque ele é aquele que chama, que escolhe, que separa os que ele quer. Ele é independente nas suas escolhas. Qualquer pessoa que orasse a ele dizendo: eu quero me candidatar a ser usado significativamente nas tuas mãos, ele diria para elas: eu não vou lhe inserir dentro desse contexto. Mas todo mundo que eu já vi dizer a ele: não sou capaz, não tenho, não quero, é muito alto para mim, deixa isso para lá. Ele disse: eu quero você. É claro que há alguns que, alinhados com a vontade dele, dizem: Senhor, eis-me aqui. E ele os toma nas suas mãos. Mas lembre de Jeremias, que teve uma revelação do que era o secreto conselho, ainda jovem. E o Senhor, diz a Bíblia, trouxe a sua palavra ao profeta Jeremias e disse a ele: antes que tu fosses formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Ele estava dizendo: você nem existia no ventre da sua mãe, mas eu te escolhi. A pergunta seria: como? Se toda a seleção que é feita nesta terra
é feita com candidatos visíveis, presentes, que tem lá seu nome, ou seja, tem sua identidade, podem descrever aonde mora, falam, se movem, existem. Mas ele diz a Jeremias, não havia possibilidade de seleção nenhuma aí. Mas eu te escolhi. Eu te santifiquei. Você não estava lá, mas eu te santifiquei. Ele estava falando simplesmente que ele o escolheu, e ele o santificou, e ele o ungiu, e ele o separou, e ele o destinou, ou seja, ele o estabeleceu, escolheu e determinou que ele seria um profeta no seu secreto conselho, aonde a sua aceidade ela é assimilada com a maior facilidade, porque entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo funciona conforme é decretado pela triunidade de Deus. Não há um desencontro sequer entre eles. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses. Nós estamos falando do Deus triuno. Estamos falando da triunidade deste Deus. E ele faz questão de revelar, a partir da sua aceidade, as suas escolhas. E ele diz a Jeremias algumas coisas tremendas a partir dali, né? Eu não vou citá-las aqui porque você já conhece bem. Mas ele diz a Jeremias, primeiro, que capacitaria o profeta. Vou citar só rapidinho. Ele diz, segundo a Jeremias, que ele não lhe deixaria faltar nada, nem aquilo que ele tinha para falar. Mas ele diz a Jeremias que ele o preservaria e faria de Jeremias, na verdade, um instrumento resistente, firme, forte. O que, na visão do profeta, parece totalmente o contrário do que ele carregava na sua natureza, uma vez que ele é conhecido por todos nós como um profeta chorão, ou seja, um profeta muito sensível. Mas em sendo um profeta sensível, ele aparece, o Jeremias, como aquele que Deus diz que faria dele um muro de bronze. E ele diz, pelejarão contra você, mas não prevalecerão contra você, Jeremias. Deus é independente nas suas escolhas, e como ele é independente do seu governo, ele revela, com seu governo providencial, ele revela que ele é o Deus da providência, o Deus provedor. E quando ele fala dessa providência de Deus, dessa provisão de Deus, desse governo de Deus, está falando do Deus que sabe permitir, eu vou colocar para você entender de forma mais clara, sabe permitir a ferida como sabe sará-la. Porque há muitos que, por não conhecerem a Bíblia a fundo e não entenderem os mistérios da palavra, acabam pensando que a provisão de Deus, ela tem a ver com aquilo que chega em um momento específico da nossa vida, em um momento específico do nosso coração. Estou falando de um momento de necessidade em que a gente ora e diz, Senhor, traz a tua provisão, e a gente limita a providência de Deus a essa pequena provisão. Seja um valor, uma porta aberta, algo que aconteça ali, você diz, foi um milagre. E tem gente que diz, foi uma provisão de Deus, como se a providência de Deus estivesse apenas ligada àquilo que Deus supriu momentaneamente, mas a providência de Deus tem a ver com esse governo. É o domínio de Deus sobre tudo.
sobre o tempo, sobre as circunstâncias, sobre o que está bem ou o que virá a estar não tão bem de repente. Mas ele exerce o governo sobre tudo. Eu falei esses dias, por exemplo, sobre Agar aqui. E para muitos, a provisão de Deus apareceu para Agar naquele deserto, quando Deus lhe mostrou o poço para que ela pudesse dar água ao seu filho. Mas não. Desde o momento que havia aquele desentendimento dentro daquela tenda de Abraão e de Sara, Deus disse a Abraão: deixa ela ir. E foi o maior bem que aconteceu na vida dela, porque ela não precisou ser mais escrava de ninguém. Ela passou a ter autonomia e direito na vida dela. Só que a provisão de Deus ou a providência de Deus revelou-se desde o momento que ela sai. Desde o momento que aquela confusão foi permitida, não se entendia muito o porquê de algumas coisas, mas Deus estava trabalhando em tudo, tanto no coração de Sara, que passava um processo ali doído na mão de Agar, como também Agar, que passava um processo doído na mão de Sara, mas enfim, Deus estava no governo de tudo aquilo, se movendo. Eu pensei que você ia digitar um amém, eu vou dizer de novo. Deus estava se movendo com o seu governo sobre toda e qualquer situação, porque ela não se cria a situação sem que seja com a ação, com a permissão dele. Ao mesmo tempo que ele também não só permite a ação, como já tem a solução para ela. Já sabe como vai resolvê-la, já sabe como vai trabalhar nela, e é por isso que ele te convida a descansar, porque parece às vezes que Deus é um ser sádico, que Deus é um ser que gosta de dar gargalhadas, como alguns pensam às vezes que Deus é um Deus injusto e é um Deus que fica se satisfazendo com a luta e as dores que algumas pessoas passam nesta terra, e não é. Tem gente que pensa que Deus está dando risadinhas da sua dor. Deus é um Deus que tem por você não antipatia, como algumas pessoas talvez você conviva. Deus tem empatia por você, porque Ele é o Deus que é transcendente. Apresenta-se na Bíblia como o Deus que está acima de tudo, mas é imanente. E eu já disse aqui, ele não é como o fabricante do relógio que monta tudo e manda trabalhar sozinho. Não, Deus é um Deus que está conosco. E sendo esse Deus, o Deus que está conosco, ele está olhando para mim, olhando para você. E sabendo que ele não permitiu nada, que ele já não esteja com um grande banquete preparado para depois disso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque precisamos lembrar que Zacarias está falando, ou vai falar a partir daqui, com um povo que veio de um cativeiro. E nós estamos aqui no ano 520. Já faz um tempo que eles saíram do cativeiro babilônico, trazendo suas marcas, suas dores. E eu penso que Zacarias é um daqueles que, vindo do cativeiro, chegando em Jerusalém, vendo todas as coisas destruídas e fora de ordem ou do lugar, deve ter dado uma olhada para toda aquela situação e deve ter dito no seu próprio coração, deve ter dito para a sua própria alma: Deus, há um sentimento tomando conta de todos nós.
É assim, a gente foi para lá, passa 70 anos dentro do cativeiro, o Senhor nos libera por meio de Ciro para que a gente volte, para reconstruir o templo, para reedificar a nossa cidade. E vai ter a ajuda de Esdras, de Neemias, do próprio profeta Ageu, de Zacarias, do próprio Zacarias. Mas estas nações que ao longo desse tempo nos humilharam, nos maltrataram, zombaram da nossa fé, zombaram da nossa confiança, zombaram da nossa esperança, vai ficar tudo assim mesmo? E a grande pergunta que toma conta do profeta a partir daí é simples, é aquela que toma conta do coração de qualquer pessoa que foi injustiçada, ou que sofreu nas mãos de alguém ou de algum algoz. Por que que esses ímpios vão prevalecer? Por que quem me fez o mal vai ficar bem? Porque aparentemente quem passou na minha vida atropelando, arranhando, arrancando, quebrando, destruindo, vai ficar bem? E alguns beiram a dúvida e, por que não dizer, a incredulidade com relação a Deus e a sua palavra, porque chegam a dizer: parece que vale a pena ser injusto nessa terra, Deus. Parece que vale a pena ser cruel nesta terra. Parece que vale a pena ser alguém do mal, Deus. Parece, quando eu falo de mal aqui, eu não estou falando do adversário, tá? Porque ele já é o mal na sua totalidade. Mas eu estou falando de maldades propriamente dita, ou seja, ser filho da maldade, escravo da maldade que é praticada. Há muitos que ficam beirando esse ambiente da incredulidade. Ficam beirando a incredulidade no seu coração com relação às injustiças praticadas, os males praticados, as coisas que foram feitas, são feitas ou estão sendo feitas contra a sua própria existência, contra a sua própria vida. Mas eu quero dizer a você que o céu continua trabalhando. Eu já disse isso de início. Segundo, eu continuo dizendo a você que o céu não está parado, está trabalhando, mas também está presente. Estou falando do Deus do céu, não está distante. Está vendo tudo. E a qualquer momento ele vai fazer o que lhe apraz fazer. Para isso você não precisa ter o seu coração tomado por um desejo de vingança para com ninguém. Você não precisa disso. Porque o próprio Deus é que pesa, diz a Bíblia, tudo em balança fiel. E no livro de Ezequiel, no capítulo 21, se não me falha a memória, lá pelo verso 3, ele diz que puxaria a sua espada da bainha e ele julgaria com equidade. E diz o texto que ele julgaria tanto ímpio como justo. Eu estou falando a você que você não precisa alimentar no seu coração nenhum ódio, nenhuma revolta, nenhuma raiva. Muito pelo contrário, viva uma vida suave pela graça de Deus e deixe que tudo que já está sendo pesado em balança fiel, Deus traga a conta. Porque não há almoço grátis para ninguém. Não há almoço grátis para ninguém. A Babilônia, por exemplo, que fez, o Egito que um dia fez, Deus estava dizendo que ia passar por lá.
E já no capítulo 1, é dito ao anjo, pelos cavaleiros, nós temos notícias de toda a terra, inclusive dos lugares onde estão aqueles que maltrataram o povo de Deus. Agora, no capítulo 6, a visão continua. E Zacarias diz que esses seres estão agora prontos para fazer o que Deus determinou. E por incrível que pareça, ele vê 4 carros com seus cavalos. E no capítulo de número 6, aí, verso de número, eu quero que o senhor acompanhe, no verso 2 e 3, ele diz assim: no primeiro carro havia uns cavalos vermelhos. Isso você pode fazer aqui uma ligação com Apocalipse capítulo 6 e você vai entender um pouquinho melhor. Porque a ação desses cavalos aqui revelam, e os carros que estão ligados a ele revelam que eles estão preparados para a guerra, revelam que eles estão preparados para o ataque, porém, eles têm cores. Então eles são aqueles que estão prontos para a guerra, mas essas cores falam da missão de cada um deles, do propósito de cada um deles. E detalhe, quando você olha para esses cavalos que estão sendo citados aqui, com suas cores, em nenhum momento eles são aqui apresentados como aqueles que podem ser atribuídos ao inimigo. Porque o próprio texto diz que estes que vão sair aqui são, está aí no verso de número 5, são os 4 espíritos do céu que estão de pé diante do Senhor de toda a terra, diante daquele que domina sobre todo o universo. Por que eu estou dizendo isso? Ora, isso se alimentam do desespero, se alimentam do medo. Eles ficam cada vez mais fortes onde há choro agoniado do coração de alguém. Inclusive, se esse alguém perdeu o ânimo, a disposição de lutar e a fé. Eles ficam mais fortes. Você só os enfraquece quando você decide dar glória ao que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E por que eu estou dizendo isso aqui? Por que eu estou falando isso? Porque enquanto você adora a Deus, você desmantela a força e os planos destes que ficam à espreita, esperando que você manifeste sua murmuração, sua inquietação, e eu sei que nós somos passíveis mais a expressarmos a nossa murmuração do que o nosso louvor a Deus nas circunstâncias principalmente adversas. Mas nós não vamos fortalecer nenhum desses seres malignos. Por nós, eles vão cair por terra em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Deus vivo. Porque Deus será glorificado na nossa vida. Por que você acha que o adversário, em Mateus capítulo 4, quando apareceu naquele deserto onde Jesus foi tentado, ele teve que bater em retirada? Ele bateu em retirada porque Jesus não alimentou o que ele queria que Jesus alimentasse. O que é que ele queria que Jesus alimentasse? Seu ego, seu orgulho,
que ele se prostrasse o idolatrando. Isso era o mínimo, era pouco. O que ele queria de verdade era ver Jesus reclamando pela fome do momento. Porque são 40 dias de jejum. Ele queria que Jesus se entregasse. Só que o Espírito estava pronto. E por isso Jesus, em vez de falar qualquer coisa que pudesse expressar algum lamento diante do Pai, diante daquele tempo todo de jejum e de consagração, ele abre a boca e usa a palavra. E diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele é conduzido para partes ali e vai vivendo toda aquela experiência da tentação, mas diz a Bíblia que ele chega a um ponto de dizer: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ele estava dizendo que não colocaria em nenhum posto elevado o momento da sua aflição. Seja naquele deserto, seja o que ele viveu na sua infância, quando as crianças de 0 a 2 anos estavam sendo mortas, e ele estava ameaçado porque queriam pegá-lo, seja na cruz, seja quando fosse sepultado, ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E eu estou dizendo isso porque se você olha para o livro de Zacarias, aqui no capítulo 6, ele faz questão de dizer que Deus está no controle disso aqui. Ele faz questão de dizer que Deus está permitindo que esses cavalos e esses carros se movam, porque ele estabeleceu, eles têm uma missão. Ele está mostrando isso aqui, fazendo o profeta Zacarias entender que diante de Deus as coisas só ficam esquecidas e apagadas quando os corações se arrependeram em Deus. Só que as nações que foram injustas e maltratavam o povo de Deus, claro, não acreditavam nele. Com exceção de alguns a quem Deus mostrou o seu poder, porque Deus mostrou o seu poder na vida de Daniel a Dario, Deus mostrou o seu poder na vida de Daniel a Nabucodonosor, Deus mostrou o seu poder quando o livro do profeta Isaías foi lido, por exemplo, para Ciro. Mas foram poucos os que disseram que o Deus de Daniel seja adorado. A maior parte deles zomba da fé do povo de Deus. O Salmo de número 137 diz que tinham pessoas que, quando os filhos de Israel, o povo de Deus, ou o povo de Judá, estava dentro do cativeiro, diziam para eles: cantem um hino ao vosso Deus. E eles diziam: como é que nós podemos cantar em terra estranha? Eles zombaram da fé desse povo. Agora Zacarias, que está percebendo que o governo providencial de Deus está agindo neste tempo, ele sabe que Deus está movendo o que tem no céu para começar a tratar com as nações. Ele sabe que Deus está permitindo que cada cavalo, cada carro se mova numa direção, na direção estabelecida com a missão. Ele sabe que Deus está permitindo que cada um desses se apresentem aqui, se revelem aqui, se manifestem aqui, para que ele saiba que Deus mede a injustiça praticada por alguém com relação a você com base na sua própria justiça. E a justiça de Deus, ela há de se manifestar a seu tempo.
A justiça de Deus, ela há de operar a seu tempo. A justiça de Deus, ela há de se mover dentro do seu tempo. Eu estou dizendo a você que Deus estava querendo que o profeta entendesse que tudo aquilo que se viveu no cativeiro, aquilo não foi esquecido. Deus lembra das humilhações e da zombaria, é claro. Que quando esses carros aparecem, quando esses cavalos aparecem com essas cores, e está falando aqui de luto, de fome, de morte, enfim, uma série de coisas que iriam acontecer sobre a terra, quando esses carros, preste atenção nisso, gente, preste atenção na palavra, quando esses carros, eles começam a aparecer, esses cavalos aparecem, tudo aqui é revelado diante dos olhos de Zacarias. Nós percebemos uma coisa tremenda. Porque eles vão se mover para lugares específicos, sim. Mas eles vão se mover na direção de quem? Aqui começa algo tremendo. Primeiro, eles estão se movendo na direção das nações que um dia maltrataram o seu povo. Isso aqui eu já estou compartilhando com você desde o início. Por que o Senhor diz isso, pastor? Olha o texto no verso 6. O que tem cavalos pretos sai para a terra do norte. Aqui estava a Babilônia, e diz o texto, e os brancos saíam atrás deles. Eles estão levando a sentença de Deus para a Babilônia. Olhe o verso de número 6 ainda. E 7 diz o texto na última parte do verso 6. E os salpicados saem para a terra do sul. O verso 7 diz, os vermelhos saíram e pediram para ir percorrer a terra. Preste atenção aqui. Que uns vão para o norte, aqui está falando dos pretos e brancos vão para o norte. Diz que os salpicados, eles vão para o sul, e o sul aqui é o lugar onde ficava o Egito, que um dia mantiveram ou manteve o povo de Deus cativo. Só que o Senhor não vai tratar só com a Babilônia e o Egito. Ele diz assim, que tinha os vermelhos, que saíram e eles dizem, falaram de alguma forma. Temos permissão para percorrer a terra. E para onde eles iam? Eu sei que eles estavam de olhos bem abertos para os persas. Eles estavam de olhos bem abertos para os assírios. Mas eles estão percorrendo, eles dizem que querem percorrer a terra. Isso significa dizer que a movimentação deles seria, preste atenção nessa parte aqui que você vai dar glória a Deus já já. Eles se moveriam passando pelos lugares e onde houvesse injustiça, onde houvesse a maldade de alguém praticada contra aqueles que amam a Deus, eles fariam o que estava ligado à cor deles como missão e identidade para fazer. É nesse momento que esses vão percorrer a terra que o anjo grita para Zacarias e diz assim, vê estes que saem para a terra do norte. E por incrível que pareça, diz assim, estes fazem repousar o meu espírito. Eu fiquei olhando para esse texto e pensando, meditando, estudando a palavra. Eu percebi que nesse norte aqui, que era o lugar onde a Babilônia estava, está falando aqui Mesopotâmia, está falando aqui a Babilônia propriamente dita também, eu percebi
com as nações do mundo. Mas aquela que foi a maior potência nos seus dias e que depois perdeu a força, eles usaram dessa força quando tinham para oprimir o povo de Deus, para maltratar o povo de Deus. E aí diz a Bíblia que os cavalos vermelhos, que aqueles que foram, né, os pretos e brancos, que foram enviados para a região do norte, provavelmente, o que é dito a partir da visão e que a gente entende, eles vão lá e cumprem o que tem que cumprir, ou seja, tratam com a Babilônia, e por isso o Espírito de Deus agora repousa. Eu sei que algumas traduções, elas não trazem bem a ideia de Espírito de Deus. Mas o Senhor está falando. Mas aí o anjo está falando. E está falando como se fosse a boca de Deus naquele momento aos ouvidos do profeta. E está dizendo ao profeta: estas palavras, o meu espírito agora repousa. E eu digo que algumas traduções elas não colocam, né, de forma mais direta, como o Espírito de Deus, porque colocam aí com E minúsculo. Mas já há outras traduções que trazem aí com o E maiúsculo, justamente no verso 8, quando ele diz que aplaca o Espírito, ou seja, que repousa o seu Espírito. Não é o Espírito de Deus atuando na Babilônia, trazendo um avivamento como ele traz sobre a igreja, não. Era um tempo de juízo sobre a Babilônia, era um tempo de juízo sobre o Egito, era um tempo de juízo sobre as nações da terra. Entendendo essa parte aqui, agora tudo fica mais fácil para aquilo que Deus quer ministrar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Porque agora você já sabe a origem deles. Agora você já sabe qual a missão deles. Agora você já sabe que eles carregam consigo uma identidade a partir das cores que eles carregam. Cada um tem uma função e um propósito ou algo a realizar. E agora você já sabe que eles estão atentos à injustiça praticada sobre esta terra e eles, de forma nenhuma, deixarão de executar o juízo que Deus estabeleceu. Esta terra é composta de gente pequena, mas também há muita gente poderosa. E se alguém chegasse para os poderosos e dissesse assim: Deus vai tratar com aqueles que praticam a injustiça, eles dariam risadas. Porque eles pensam que nunca serão alcançados, nunca serão tocados. E eu falo de quem usa o seu poder para o mal. Eles pensam que Deus nunca irá tocá-los. Se sentem intocáveis. Só que tudo isso só dura até Deus mover os seus carros, até Deus mover os seus carros, até Deus mover os seus cavalos. Eu lembro lá de 2 Reis, capítulo 6, e Filipe cita isso de uma forma interessante. 2 Reis, capítulo 6, quando a Bíblia diz que o profeta Eliseu ele foi convidado por um dos seus alunos, dos seus discípulos, a observar uma coisa que estava acontecendo ao redor de Samaria. E Eliseu foi, se levantou e quando olhou, havia um cerco violento contra Samaria. E o menino ficou desesperado olhando para Eliseu como quem diz: e agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai morrer todo mundo nisso. Eles vão prevalecer contra nós e vão nos matar, diz a Bíblia. Que Eliseu, o profeta, que substituiu o profeta Elias, ele orou ao Senhor e disse: Deus, abre os olhos do moço. E quando ele abriu os olhos, você lembra o que ele viu?
haviam carros e cavalos de fogo sobrevoando aquilo tudo. Ele disse àquele menino: maior é o que está conosco, rapaz. Maior é o que está conosco. Deixa eles cercarem. Deixa eles fecharem portas. Deixa eles moverem as mãos e fazerem o mal que quiserem fazer. Deixe eles trabalharem contra, deixe eles venderem, deixe eles minarem o campo e tentarem, sabe, te deixar sem espaço, sem oportunidade, sem vaga, sem lugar. Deixe eles fazer o que estão pensando, que estão no poder de fazer. Deus vai chegar lá. Os poderosos não creem. Apesar de que teve um que disse: o que é que está acontecendo? Tudo que eu planejo contra Samaria e o rei de lá dá errado. Tem alguém que está contando os meus planos para eles lá? E disseram: não, rei. É que lá tem um profeta chamado Eliseu, que Deus revela as coisas a ele. E tudo que o Senhor projeta aqui, Deus mostra a ele lá. Aí foram tentar contra o profeta, não adianta não. Deus sabe guardar quem é dele. E enquanto aqui na terra os homens têm, sabe, os seus aparatos para investir contra a vida de quem Deus tem negócio, Deus tem carros se movimentando no mundo espiritual. Deus tem cavalos trabalhando, eu estou falando que Deus tem anjos agindo, Deus tem seres angelicais se movendo em benefício daqueles que nele esperam. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor do povo de Deus. Aqui eles estão apresentados como os espíritos que assistem diante do Deus de toda a terra. E eles não saem da presença de Deus para brincar, não. Eles saem para colocar tudo na balança e para dizer àqueles que atrapalharam seu caminho, dificultaram sua jornada, enfraqueceram seus passos, suas mãos, seus pés, que Deus há de tratar com cada um. Se Deus decidir soprar o seu vento, não tem homem grande que fique de pé diante dele. Eu sei que os poderosos, se você dissesse a eles, Deus vai tratar com vocês, eles iam rir. Deus? Que Deus? Iam zombar, e a Bíblia diz que triste para aquele que zomba de Deus, porque de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Com Deus, eu vou dizer numa linguagem aqui bem aberta, não se tira onda com a cara dele. Porque Deus é Deus para trabalhar, Deus é Deus para agir, Deus é Deus para mover, Deus é Deus para tratar, Deus é Deus para sacudir esta terra se Ele quiser e mostrar sua fidelidade e o seu poder a quem quer que seja, para que alguém saiba que Ele é o Senhor da sua vida e o Senhor da sua história. É por isso que diz que o Espírito de Deus repousaria, porque parece que o Espírito Santo ficou inquieto como quem diz, como quem já estava diante de Deus dizendo: Deus Pai, os teus filhos foram humilhados e maltratados. Ou os filhos amados, os filhos eleitos, os filhos escolhidos, os filhos separados, eles foram maltratados no território da Babilônia, zombados pelas nações, se tornaram alvo de chacota.
E vai terminar assim, não deixe, porque a Bíblia diz que ele intercede por nós. Não deixe. Era a inquietação do Espírito. Tem que fazer com que todos entendam que o Senhor é o Deus que tudo pode sobre esta terra. E aqueles cavalos que saíram logo de início, eles foram naquela direção da Babilônia para tratar primeiro com a Babilônia. Era o cativeiro mais recente. Agora você fica olhando para um texto como esse, dizendo, pastor, está lindo o senhor explicando tudo aí, abrindo, né, essa porta de entendimento para a compreensão de um texto tão difícil e profundo ao mesmo tempo. Um texto complexo, que tem uma relação também com a escatologia bíblica, que é a doutrina, né, das coisas finais, ou das futuras coisas que estão por vir e acontecer, ou das últimas coisas. A questão aqui, pastor James, é o que é que eu tenho a ver com isso? Essa é a pergunta, né, principal. A cada dia que a gente está estudando a palavra aqui. A questão é que a gente tem tudo a ver com isso. Primeiro porque nós estamos debaixo da mão de um Deus que conhece a nossa história. Se tem algo que ele está deixando claro aqui, é que ele conhece muito bem. E duas coisas aqui ele conhece. Primeiro, os maus tratos que a gente sofreu tentando se adaptar e se encaixar nos lugares das maiores humilhações que a gente sofreu na vida. Isso é sério. Isso é muito sério. Ele conhece tudo isso. Segundo, ele conhece a sua pequena força. Ou, em outras palavras, a sua falta de força. Porque na visão, diz, tanto Calvino como Phillips entendem a partir desse texto, que na visão, o que é manifesto, o que é expresso, o que é revelado aqui é que nós somos fracos. Quem, pastor? O povo de Deus. O povo de Deus comparado àqueles que têm todo o poder, por aí, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, quanto às posições que alguns ocupam. Nós somos, em outras palavras, eu estou dizendo, minoria. A nossa voz, ela é pequena. Imagina se você tem força, nós temos forças para combater contra quem tem um canal de expressão ou uma rede de grande expressão de televisão, de comunicação. E por meio dessa rede pode dizer o que quiser, falar o que quiser. E atingir você de uma forma violenta, de uma forma veloz e feroz. Quem teria força contra isso, contra o poder de uma matéria no jornal? Então aqui a gente se coloca e se vê como aqueles que são fracos, são a minoria, e eles são fortes. Eles têm muito. Estou falando do poder e, claro, entenda que isso aqui não é uma mensagem e eu preciso dizer isso todo o tempo nesses últimos dias, não é? Porque tudo que se prega na mente de alguns já vem política, porque alimentaram demais isso no espírito e na mente das pessoas. Mas eu não estou falando de nada de política aqui. Estou falando de mundo espiritual.
E estou falando de planos maliciosos e malignos que brotam no coração e na mente de gente perversa e maldosa e que é tramado contra a sua vida, contra a minha vida, contra as nossas vidas, seja no mundo espiritual em primeiro plano, segundo, nesse mundo físico que a gente vive. E diante dessa situação, diante desse quadro terrível, onde nós somos a minoria, onde nós não temos força, a gente se sente fraco e enfraquecido, aqui entra a questão. Nós estamos debaixo da mão de um Deus que pode falar onde eu e você não podemos. Que pode entrar onde eu e você não podemos entrar. Que pode agir, sim, o Deus que pode agir onde eu e você não podemos agir. Eu lembro de um irmão que um dia ele se alegrou muito em Deus e agradeceu muito a Deus que ele comprou o seu primeiro carro, um carro na visão dele e com as palavras dele simples, mas que era uma bênção de Deus para ele. E ele se viu numa situação delicada, porque em um tempo dirigindo, parou num determinado lugar e um grupo e uma pessoa, 2, 3 pessoas, melhor dizendo, o cercaram ali. E uma delas se aproxima e diz para ele: você vai descer do carro e vai entregar o carro nas nossas mãos, senão você vai morrer. Ele, a princípio, teve aquele choque, porque é um ser humano, paralisou com as mãos assim no volante, e ele disse que apertava aquilo assim, do impacto. Quem estava fora percebeu que ele estava em choque, disse: sai logo, sai logo, sai logo, sai logo daí, que eu quero o carro, sai logo daí que eu quero o carro, senão você vai morrer. Ele olhou para aquela pessoa e, em vez de abrir a porta e sair do carro, claro que isso eu não recomendo para ninguém, de forma nenhuma, mas ele olhou para aquelas pessoas e ele diz, cheio de fé e tomado, diz ele, por uma ação fortíssima do Espírito de Deus que o tirou daquele choque em rápidos segundos. Ele olhou e disse assim: você disse que vai fazer o que comigo? Ele disse: eu vou lhe matar se você não sair deste carro agora. Ele disse: você vai me matar? Eu já morri faz tempo. O cidadão saiu correndo dali e disse: corre! E não conseguiu mais insistir em tomar aquele carro. Oh, meu Deus. A gente ri, né, quando ouviu ele compartilhando. Mas a situação era braba, difícil, complicada. Era uma alegria que ele teve que seria levada por homens, e ele diz: não vai levar nada. Eu já morri faz tempo. Alguém saiu dali desesperado. Eles saíram dali desesperados. O que foi? Depois eu conto. Corre. E todo mundo correu e fugiu daquele homem. E ele disse: Senhor, muito obrigado. Porque tu já sepultasses o meu velho homem. E naquele dia do meu batismo eu morri publicamente, Senhor. Eu já sou um defunto faz tempo. Estou vivo porque eu nasci de novo. E seguiu a jornada dele e ninguém tomou o carro dele. Você está debaixo da mão de um Deus que sabe trabalhar em seu benefício, é claro.
que eu sei que naquele dia aqueles homens correram porque havia uma mão protegendo e guardando aquele servo de Deus. Eu estou dizendo a você, você está debaixo da mão de um Deus que sabe cuidar. Quando Zacarias vê esses carros se movendo aqui, ele está dizendo, olha, aí com os recursos de baixo na terra, vocês como povo de Deus são fracos, pequenos, mas nos céus a oração de vocês torna vocês grandes. O jejum de vocês torna vocês grandes, porque vocês são conhecidos daquele que está em um trono de glória e domina sobre tudo, todos e todas as coisas. E é isso que ele me manda falar ao seu coração. Você é fraco, mas ele é forte. E nesta tarde, ele já está disponibilizando a sua força lá de cima. Estou falando dos recursos dele, porque se ele der ordem aos anjos ao teu respeito, acabou. Não tem barreira que fique, não tem muralha que fique, não tem situação de opressão que permaneça, não tem crise nem guerra que prevaleça. Eu estou profetizando nesta tarde sobre a sua vida. Se alegre, porque você não pode, mas lá de cima Deus pode. Você não tem, mas lá de cima o teu Deus tem. Você não pode entrar naquela sala lá para falar com quem tem a caneta na mão, mas o teu Deus ainda visita a gente em sonho e ele sabe como mover as coisas em seu favor. Confie nele, porque a sua confiança nele não lhe colocará em vergonha diante daqueles que um dia te humilharam, porque Deus age com a sua justiça. Eu penso Deus olhando e dizendo, eu quero o cavalo preto com o seu carro se movendo. Eu quero o cavalo branco com o seu carro se movendo. Eu quero esses cavalos brancos que estão no plural aqui, com esses salpicados se movendo. E o profeta vendo aquilo dizendo, que são estes? E o anjo diz a ele, estes são os 4 espíritos do céu que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Primeiro, eles saíram de lá por ordem de quem está sentado no trono e que vê tudo. Segundo, eles não vieram para se assentar à mesa de banquete de ninguém. Eles vieram para manifestar a justiça de Deus para quem foi injusto com aqueles que amam a Deus. Ai da Babilônia. Ai do Egito. Ai das nações da terra. Porque o próprio Senhor Jesus disse, foi Jesus quem disse, que chegará um tempo que haverá menos orgulho no coração humano. Com relação ao quê? Com relação à ação de Deus nesta terra, e estou falando dos adversários do Deus vivo. O orgulho diminuirá. Por quê? Porque o Senhor os abaterá nesta terra. Eu estou dizendo que Deus tratará com muitos,
Pastor, Jesus disse isso como? Ele disse, ei, Deus tratou com Sodoma e Gomorra, pensa que não vai tratar com vocês? Deus tratou com o mundo dos dias de Noé, pensa que não vai tratar com vocês? Eu estou dizendo, porque isso se aplica primeiro às nações do mundo, onde o povo de Deus e os homens e mulheres de Deus se sentem sufocados e espremidos. Mas segundo, isso alcança tudo o que você já viveu de humilhação em determinadas situações. Seja com quem quer que seja que já lutou ou está lutando contra a sua vida. Não é no seu coração nem em você. Porque se a Bíblia diz, se ire, que você pode se sentir irado, mas não deve pecar, porque a vingança é de Deus. Deus sabe onde entrar, onde tocar, como mover e o que fazer. Eu lembro quando um colega de pregação e de ministério, ele dizia, ninguém se meta besta com Deus. Porque se Deus quiser, incha coração, incha perna, cai cabelo. Não entre no caminho de Deus, principalmente quando Ele está com a mão dele sobre alguém que Ele ama. Quantas situações eu já não vi, quantas casas eu já não entrei, quantos lugares já disseram, vem cá. Quanta gente eu já vi chegar dizendo, me perdoe, me perdoe. Quantas vezes eu já não vi Deus tratar em questões com pessoas. Escute o que eu estou lhe dizendo, você não está andando aqui desprotegido, não tem uma mão estendida sobre a sua vida ali guardando. Você não tem os recursos aqui da terra, mas tem alguém que tem os recursos do céu. Quando que me deniando como binderiste, nehendiando e quiovando verenitia. Quando ideia anda que me indicando mudou a savandia. Eu estou lhe dizendo que você está guardado e guardada. Às vezes a gente não percebe. Quando lê o livro de Jó, né? Jó perde tudo e adora a Deus. Os colegas e amigos de Jó vêm para lá, vêm para junto dele, senta lá. Jó é acometido daquele processo terrível que pega dos pés à cabeça, terrível. E os colegas sentam-se junto deles, não como amigos, mas como quem está num grande tribunal. E eu chamo de colegas de propósito. A Bíblia chama de amigos. Eu chamo propositalmente. Mas eles ficam ali num grande tribunal junto de Jó. E isso vai. Chega no capítulo de número 35, se não me falha a memória, Deus vem e brada e diz assim, Jó, eu darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Calou-se Deus. Passa-se a um pouquinho de tempo.
Aí você pergunta, lendo a Bíblia para a própria Escritura Sagrada, por que que Deus vem no redemoinho na direção de Jó? Isso passa às vezes passa despercebido pela gente. Porque o redemoinho nunca foi para Jó. Para Jó vem Deus. O redemoinho vem para os amigos que passaram o tempo todo julgando maliciosamente no seu coração a vida de quem tinha negócio com Deus e era sincero nos seus negócios com Deus. Eu estou falando sério com muita gente que está me ouvindo. Eu estou falando sério com muita gente que está me ouvindo. Porque quem está me ouvindo nesse momento deve se lembrar que teve gente que contou até os dias da tua morte espiritual. O que ele não sabia é que os mesmos recursos que ele usou torcendo pelo teu fracasso, pela tua derrota e para ver você sucumbir ao ponto de nunca mais se levantar, Deus estava usando os seus recursos lá de cima e os seus carros lá de cima para achar o endereço destes. Porque para você vem Deus com as suas promessas, para você vem Deus com as suas perguntas, para você vem Deus com as suas próprias respostas, para você vem Deus com as promessas dele cumpridas, mas ouça o que eu estou lhe dizendo e ouça com os ouvidos espirituais, não naturais. Para muitos que cruzaram o teu caminho, redemoinho. Porque Deus disse, Jó, eu te darei resposta a ti. A presença vem. 72 perguntas Deus vai fazer a Jó, enfim. 72 perguntas Deus vai fazer a Jó. Agora com os amigos, Deus não vem para dialogar. Deus vem para eles sentirem o redemoinho. Porque uma coisa para alguém que é boa é ver alguém que ele humilha, alguém que ele maltrata passando. Outra coisa é quando essa roda gigante da vida gira e quem estava lá em cima vem para baixo. E eu digo sempre, e tenho dito muito esses dias, na sua subida lembre de Deus, para que ele na sua descida lembre de você, porque a roda gigante da vida gira, meu. Ela gira. Eu estou dizendo, Deus sabe onde você já esteve e sabe onde ele vai lhe colocar. Agora, para você vem Deus com a sua provisão, para você vem Deus com a sua cura, para você vem Deus com a restauração que você precisa, para você vem Deus com o cuidado dele. Agora, para muitos, Deus está aparecendo com seus carros e cavalos. Deus está chegando para muitos por aí com seus redemoinhos. Vai ter muita gente que não apareceu mais e já sentou em mesa e te vendeu, te procurando no WhatsApp, e vão até dizer assim, dá para orar por mim? Dá. E aí vai um conselho, apenas por um momento. Deixe o Senhor primeiro lhe dar o sinal e a direção para em que momento você deve orar.
Porque orar, a gente ora. Mas para mudar a situação, na hora e no tempo de Deus. Então deixa Deus tratar o coraçãozinho. Porque tem gente que recebeu muitas asas e voou alto e esqueceu de Deus no negócio. Então pisa, atropela. Deus estava vendo as nações, mas Deus também estava vendo indivíduos. Lembra lá de Daniel capítulo 5, quando o Belsazar fez aquela festa, aquele banquete, e apareceu apenas uns dedinhos lá, escrevendo na parede Mene, Mene, Tekel, Farsim. A Bíblia diz que chamaram todo mundo ali que havia, seja da magia, o que for, e disseram assim: interpreta aí. E eles: nós não entendemos esse negócio, não. Aí chega uma senhora de idade, uma idosa, uma veinha, vai junto dele e diz: Belsazar, nos dias de Nabucodonosor, tinha um aqui que sobre ele repousa o espírito dos deuses. Eu, se estivesse perto da veia, eu digo: não é o dos deuses, não. É o espírito do Deus vivo. E ele, nos tempos de Nabucodonosor, ele revelava tudo aqui. Aí disse: ele está vivo, está bem, ele está bem ainda, está lúcido. Sim, está. Manda trazer ele. Aí mandaram chamar Daniel. Se ele soubesse que ia acontecer, ele jamais teria mandado Daniel entrar naquele lugar. Porque uma coisa é você lidar com a visão ou o sonho que você não entendeu e ficar por isso mesmo. E de repente acontecer alguma coisa e o indivíduo dizer: eita, eu não tinha entendido, agora entendo. Outra coisa é você passar as últimas horas da vida pensando: vai acontecer, porque alguém abriu a boca e interpretou o que estava lá. Chamaram Daniel e aí ele falou algumas coisas com Daniel, enfim, Daniel vai interpretar. E Daniel diz para ele: você está pensando que mexeu com quem? E aí Daniel começa, como todo profeta começa, contando a história. Ele vai contar a história. Nos tempos de Nabucodonosor e vai. Só que para e diz: agora chegou em você. E Deus manda lhe dizer que ele não gostou de você ter tocado nos vasos dele. Andou como banantia. Gememordias. Gemeneniante, odo como bandia. Abanador, endia daqui, menerenediante, ovono como vas. Enenia da kawasi, eni omaio e daqui madumi andarras. Deus está tomando a minha boca nesta tarde aqui. Deus está tomando a minha boca nesta tarde. E está falando aqui ao coração de gente que está ligada. Ele sabe desarmar. Porque já na visão que Belsazar teve, ele ficou com os joelhos batendo um no outro, nervoso. Quem sabe ficou suando. E Daniel diz a ele: contou Deus o teu reino e o acabou. Tirou das tuas mãos para dar aos medos e aos peças. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Nesta noite ainda, a palavra foi: tu morrerás.
E a pergunta que eu faço é: ele viveu 1 segundo a mais do que Deus disse? Não. Isso já me alegrou tanto e me confortou. Pastor, se te alegrou por quê? Porque o Belsazar morreu? Não, porque Deus mostra que tem o controle do dia que Ele quer que alguém vá. Mas ao mesmo tempo também me alegrou, porque eu vi que diante de alguns que se dizem grandes, Deus não precisa de muita coisa, só os dedinhos aparecendo numa parede, escrevendo e dizendo: Deus viu o que você fez e vai tratar com você. Ela não podia falar que é pequenininha, ele não podia falar porque ele não tinha voz contra você, você tem tudo contra ele. Mas Deus é um Deus que sabe mover as mãos, é um Deus que sabe agir em benefício daqueles que o amam. Nós ainda não terminamos o capítulo 6, vamos continuar a partir do verso 9 amanhã, se o Senhor permitir, é claro. Mas aqui eu paro dizendo a você essa verdade. Esta guerra não é sua guerra. Deus vai te sarar de toda a injustiça que você viveu. Todo abandono, toda humilhação, toda decepção sofrida, toda maldade praticada contra a sua existência, tudo aquilo que se ergueu contra você de uma forma terrível, cruel, Ele vai te tirar desse marasmo. Agora Ele vai te levantar dessa humilhação e dessa vergonha e descanse seu coração. Porque Ele vai colocar você para assistir como Ele trata com a terra quando a injustiça é uma realidade sobre ela. A Bíblia diz no Salmo 12, verso 5, pela opressão do pobre, pelo gemido do necessitado, o Senhor diz, eu me levantarei. Quem é que pode se colocar diante dele dizendo que é gigante, que é grande, que é isso, que é aquilo? Ele vai mostrar, como foi pregado ontem aqui, que Ele faz o que Ele quer. E Ele vai fazer. Aguarda, porque a chave Ele ainda tem na mão. Aguarda, porque Ele pode dentro de algumas horas já fazer chegar nas tuas mãos o que Ele mesmo determinou. Porque quando há um coração que se fecha para não ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo, muitas vezes, para que seja realizado e feito, Deus acha outros corações. Mas o que eu te digo é que Deus vai fazer chegar. Mas Deus vai tratar com muita gente que foi ingrato e injusto no teu caminho. Aguarda, porque os carros do céu estão trabalhando. Aguarda, porque os cavalos do céu estão trabalhando. Eu estou falando uma linguagem simbólica como o texto propõe. Eu estou dizendo que os anjos de Deus estão trabalhando em seu favor. Eu estou dizendo que Deus está no meio da batalha. E eu estou dizendo que Deus honrará um